Shalom Aleichem, paz convosco. Aqui quem vos fala é Robson Ramos Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Nossa palestra de hoje é a palestra dedicada aos jovens, aos solteiros, e também, por que não dizer, até aos casados. Como controlar os desejos da carne. Admita seus impulsos sexuais. Admita que você é fraco, que você nasceu em pecado, que você é um miserável, pobre, cego e nu. Só com a ajuda de Deus você consegue vencer os seus pecados. Quando você tem um alvo amoroso, você luta para negar seus impulsos, ou se joga de cabeça até coabitar, até chegar ao final. Muitas vezes são paixões, pois o Senhor quer que os solteiros só tenham relações sexuais depois do casamento. Todo tempo você reconhece que existe um lobo devorador querendo te devorar. E Yahvé quer dar ao homem interesse pelo sexo oposto. Ele disse crescer e multiplicar, por isso que ele fez a mulher para o homem, e o homem para a mulher. Mas uma só carne. Deus não quer que fiquem adulterando, que causam-se e dão-se depois em casamento. Mas eu digo, por que aos solteiros? Por que negar ou pedir a Ele que remova os interesses que concedeu? É um erro a Igreja Católica não querer deixar os padres casarem, e aí eles não casam, mas ficam às escondidas tendo relações sexuais de homossexualismo. As freiras também, umas saem com as outras. Por isso que a Igreja Anglicana, a Igreja Católica Brasileira e muitas outras igrejas católicas, ou até alguns padres são demitidos da Igreja Romana por casarem, porque eles veem que nas Escrituras está certo em se casar. Então por que remover os interesses que Deus deu? Deus falou, crescei e multiplicai-vos. Está em Gênesis. Deve os jovens solteiros namorar, não como os mundanos nas paixões carnais desenfreadas, sem se apalparem, sem sentir as partes íntimas dos outros, é muito menos terem relações sexuais, que é o ápice das paixões desenfreadas. Jovem, você deve pedir a Deus para te ajudar a controlar seus impulsos e desejos. Muitos ficam aí namorando, no meio até evangélico, ficam com uma e com outra jovem, isso é um erro. Somente os que são cristãos ou judeus ou muçulmanos, que dizem que temem a Yahvé, a Alá, não deve por aí ficar namorando, já quando o pôr do sol se deu a escuridão, ou não deve ficar sozinhos em casa, porque a carne, Samael, os anjos maus, podem excitar, acender o fogo da fornalha, assim vocês em passar do amarelo e irem além do vermelho, e já será tarde. Pois muitos vão pelos impulsos da carne, vão por paixões, não por amor verdadeiro. Dê suas vontades sexuais a Deus. E Yeshua disse, as maiores leis são amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente, e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 36, 39. Quando você não puder satisfazer seu desejo sexual, ore a Deus. Veja nossa palestra, masturbação, punheta, siririca. Também é um grande pecado. Muitos acabam com os ossos, com cálcio, ficam com a mente fraca de ficarem fazendo pecados acariciados, pecados secretos, fazendo onanismo, tanto o homem como a mulher. Peça para Deus desviar sua mente disto, para Deus enviar o Espírito Santo, o poder dele. Seja humilde diante dele, ele é o único que pode dar controle de seus desejos ao Senhor. Peça a ele poder, coragem para controlar suas paixões. Não é fácil você largar um vício quando alguém pratica muito nanismo, masturbação, punheta, siririca, um homem ou uma mulher. É difícil como largar um vício de um crack, de uma maconha tal, se já está viciado naquilo há tanto tempo. Mas se você se tornou um cristão, um muçulmano, um judeu, peça a Deus para largar esse vício seu. Vá lutando que você consegue, com a ajuda do Espírito Santo. Terceiro tópico, limpe sua mente da impureza e da imoralidade. O que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Filipenses 4, 8. Então as conversas entre os jovens ou entre as pessoas, sabemos que na Bíblia tem assim, que devemos sair da roda dos escarnecedores. Então não fique no meio das conversas dos ímpios, ou de alguns
professos cristãos, ou de alguns professos judeus ou muçulmanos que falam besteiras. Ande com o povo que é religioso. Também não veja revistas que tenham coisas picantes e morais, ou programas de TV também que ensinam ao sexo, à droga, à prostituição. As músicas do mesmo modo, músicas que excitam a mente, pois de tudo gera tudo para a prostituição. Veja o estudo da música secular e gospel. Selecione suas músicas. Veja a nossa palestra, música secular e gospel. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Salmo 101:3. Então odeio a obra daqueles que se desviam. Não ponha coisas má diante dos seus olhos. Aqui diz olhos, mas vamos aos 5 sentidos. Paladar, olfato, visão. O que acontece? O tato. Então cuidado com o que você toca, com o que você ouve, com o que você cheira. Quando você excitar a mente com o que eu falei acima, com as coisas erradas, com as coisas da sociedade desse mundo, desse sistema de coisas, não é de se espantar que você vá ao sufoco, fique desesperado. Quantos jovens já ficaram na internet, no MSN, em chats, em Orkuts, falando coisas vãs, somente em bate-papo, em MSN, vendo imagens lá, ao vivo até, ou no chat vendo desenhos, vídeos, e ficaram com a mente profanada. Já vi até pessoas evangélicas, conheci até uma pessoa na igreja, adventista, que ficava viciada na internet, fazia toda coisa errada, e no fim virou uma prostituta, cantava na igreja no coral e saia com todo mundo. O que acontece? Por quê? O que você enche tua mente, o que você tem no seu coração, pois o coração é a mente. Então lembre-se, você é o guardião da sua mente, do seu coração. Leia as escrituras, as hebraicas e as gregas. Busque coisas sadias, músicas boas, bons livros, boas revistas, coisas aprovadas por Yahvé. Sintonize as suas vontades e emoções. Deixe que Yahvé sintonize esse poder intenso de querer alguém. Ajudar, aproveite as oportunidades para ajudar as pessoas de todos os tipos. Sendo útil, não irá só pensar na carne. Você perderá as bênçãos do eterno, irá a ruína e talvez até a morte. Quantos jovens, em vez de saírem por aí de porta em porta pregando o evangelho do reino, falando do amor de Deus, ou estudando, fazendo coisas boas, deixaram isso? E ficaram o quê? Na escritura diz, mente desocupada, filho de Satã, de Samael. Então acontece, ficaram com a mente aí ociosa e no fim se corromperam tanto no sexo que morreram até de AIDS por aí, até muitos religiosos, professos. Olha só, desenvolva amizade com o outro, mas entenda bem, desenvolva amizade, pode ter amizade com o sexo oposto, mas vigiar. Muitas vezes quer namorar, seu desejo é conversar com alguém do sexo oposto. Porque antigamente quando as pessoas namoravam, elas conversavam, dialogavam. Se você olhar o que acontece até há 60 anos atrás aí, 50 anos atrás, o namoro, os jovens ficavam no sofá, o pai do lado, nem se pegavam nas mãos. E hoje é desenfreado, os jovens ficam sozinhos. Quantas jovens aí no Nordeste, no Norte, com 9 anos de idade já estão grávidas com filhos? Porque os pais deixam à vontade. Mas também não vai pensar, muitos pais educam, e o que acontece? Os filhos não obedecem, aí fala assim, é má educação que a mãe não educou. Não é assim, muitos filhos são rebeldes, e o que fazer? Só através da oração e do jejum. Então o que acontece? Desenvolva uma amizade com a pessoa do outro sexo, mas muitas vezes querer namorar, seu desejo é conversar com alguém do sexo oposto. Porque sente-se só querer amar e ser amado. Tome cuidado, porque muitas vezes as pessoas são interesseiras e só nos usam. Para quê? Para casar ou noivar. Vá devagar. Dê tempo ao tempo, porque depois quando se dá o passo, para sair pode ser tarde demais. Os filhos serão uma grande barreira na hora de repente de uma separação. O que acontece? Pessoas casam-se o quê? Para de repente arrumar coisas materiais.
Quantos eu ouvi por aí? Quantos estão em bancos, estão em serviços, se casam com de repente uma pessoa de um nível alto na empresa, porque tem carro bom do ano, porque tem casa na praia, porque tem um apartamento, tem isso, aquilo, no fim são infelizes. O que acontece? Aí começa o quê? Quantos casam para ter um lugar para reclinar a cabeça, no fim começa a adulterar porque não gostavam, não amava aquela pessoa? Então tomem cuidado. Inicie amizades sadias e sinceras com pessoas do outro sexo. Não limite só aquelas em que está interessado para namorar, inclua os que podem ser amigos bons e sinceros. Vá a mostrar-se amigável. Quando se sentir solitário ou solitária, a tendência é recuar. Faça o oposto, junte um grupo e divirta-se. Então não faça como os ímpios fazem, muitos só vão atrás porque querem namorar aquela pessoa. Tenha amizades sadias. Crie um clube de amizades, exponha seus pensamentos um para o outro, ajudem-se em oração, isso aí eu digo no meio dos religiosos. Converse com pessoas mais velhas na sua casa de oração, busque conselhos, irmão, irmã, se for uma mulher, busque uma irmã experiente, uma irmã que seja religiosa de verdade, não professa, que não te leve para o buraco, mas que te leve para cima. Irmã, estou gostando de um rapaz, mas eu estou vendo que ele está com uma intenção, isso aquilo tal, não consigo me libertar. Ô irmão, estou gostando de uma moça, mas ela é vulgar, ela é adúltera, tal. Converse com os irmãos na igreja, experientes, com os anciãos, peça ajuda. A Bíblia relata que devemos levar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2. Mas para isso é preciso saber quais os fardos dos amigos e os nossos. Fazendo assim uma troca mútua, você vai controlar os seus desejos sexuais. Essa foi a nossa palestra, como controlar os desejos da carne, elaborada por Robson Renato Pellegrini, discípulo da Igreja de Deus, no 7º dia. Shalom Aleichem, a paz contigo, Yeshua Ha, Jesus vive. Até nossa próxima palestra!